pensam. Ele está pregando as mesmas coisas que eu. Ele tem os mesmos níveis de revelação que eu tenho tido. Quantos estão entendendo? Tem coisa que choca a sua alma. Eu falei, Deus, o Senhor deve ter um propósito muito grande com esse povo aqui em Curitiba. E me ajude, que eu não quero perder meu tempo. Dá-me os sedentos, os famintos, Senhor. Os valentes. Os dispostos a quebrar, a romper. É tremendo ver a confirmação do Senhor. Eu falei, graças a Deus, isso só confirma que é o mesmo Espírito que está agindo. O mesmo Espírito. Mas muitas vezes a sua alma entra em conflito. Eu já ouvi músicos dizendo, esse grupo aí famoso aí, toca metade do que eu toco. E tão famoso. Você está entendendo, queridos? Deus prova você. Primeiro, se você está buscando a glória de Deus, servir aonde Ele quer que você sirva. O Davi já não foi tocar diante do rei Saul direto. Ele tocou primeiro para as ovelhas. As ovelhas eram a sua plateia durante muito tempo. Ele tocava a harpa lá diante das ovelhas. Diante das ovelhas. Sabe o que isso significa? Fala para o irmão, você quer fluir lá fora, irmão? Tem que fluir primeiro diante das ovelhas aqui. Fala, se não servir o rebanho local, não serve. Alô? Teve um caso uma vez que chegaram para o meu esposo e falaram, fulano de tal lá na tua igreja, teve lá na minha igreja ministrando. Agora falou, o quê? Quem? É, o fulano. Agora falou, que dia? Tal dia. Agora falou, está se auto-apostolando e se enviando por conta própria. Quando vê, já foi. Faz agenda. A principal plateia primeiro é Deus, amém? No seu secreto. E depois Ele te coloca para servir o rebanho local. Se não servir o rebanho local, está buscando glória humana. Está buscando reconhecimento. Já que não me reconhecem aqui, então eu vou procurar quem me reconheça aí fora. Quantos convites aí fora eu deixei de atender. Por causa de compromisso da igreja. Teve uma ocasião que tinha uma turnê marcada nos Estados Unidos. E me convidaram para participar. Eu não fui. Porque tinha coisa da igreja local. Tem que servir o rebanho primeiro. Alô? Posso continuar? Ou está doendo muito para quebrar o vaso? Fala para o irmão, esse vaso vai quebrar em nome de Jesus. Fala para ele, se quiser revelar a glória, vai ter que quebrar. Porque a glória do homem. Não adianta sair correndo, atropelando, passando por cima para receber a glória do homem, porque ela é passageira. É como a erva, logo murcha, vai ficar mais vazio do que antes. Não vale a pena, não. Não vale a pena. Deus nos chama a manifestar a sua glória. A glória de Deus. Glória é kabod.
Glória é kabod no hebraico, significa peso, significa reputação. Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos. Não se conforme. Fala, não tome a forma do mundo, irmão. Do nível da dimensão terrena. Fala para ele. Seja transformado. Seja transformado. Pelo que mesmo? Pela renovação do vosso entendimento. Começa no entendimento. Precisa entender. Amém? Presta atenção. A glória está escondida. Escondida em vaso de barro. Precisa ser descoberta. Para ser descoberta precisa entendimento. Se você não tiver entendimento da glória que Deus depositou em você, ela não vai aparecer. A Bíblia diz transformai-vos. A Bíblia diz apresente os corpos em sacrifício. Nós já falamos disso. Isso é culto. Culto não é esse tempo aqui que nós estamos passando na presença de Deus. Culto é a sua vida diária. Sua vida diária é culto. O que você tem feito? Que nível, que dimensão de vida você tem vivido? Você tem vivido como os ímpios ou como os santos separados de Deus? Você tem buscado as coisas de cima ou as coisas da terra? Se já ressuscitaste com Cristo, buscai, pois, as coisas que são do alto. Coisas do alto, dimensão da glória. Planos, propósitos e metas do Senhor. E não as coisas que estão embaixo. Buscai as coisas que estão em cima, na dimensão celestial. Nós já vimos, né, Isaías 55, 8. Diz que Deus tem muitos pensamentos a nosso respeito. Que pensamento Deus tem? Presta atenção, Jeremias 29, 11. Fala um pouco dos pensamentos que Deus tem para nós. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Fala para o irmão, não tenha medo dos pensamentos de Deus. Eles são de paz. Amém? Ah, e se eu me entregar aos pensamentos, planos e propósitos de Deus para mim e não for bom? O plano, propósito e meta do Senhor para você é plano de paz. Amém? Por isso a Bíblia diz, entrega tudo ao Senhor e confia nele. Amém? Eu ouvi um pregador dizendo, achei muito interessante, ele estava falando desse versículo. Ele falou, quando você vai lá no banco e deposita um dinheiro lá, você fica assim, ai, será que vão cuidar bem do meu dinheiro? Será que não vai ser roubado? Ah, não sei não. Você fica assim quando você deposita dinheiro no banco? O que você fica? Você está depositado, está garantido. Fala para o irmão, deposita em Deus. E confia nele. Amém? Não fica lá sacando de volta. Deixa eu sacar de novo, porque não sei se vão cuidar bem do meu dinheiro, não. Não saca de volta. Deixa lá rendendo, amém? Na presença do Senhor. Eu bem sei os pensamentos, plano de paz. Nós acabamos de ver. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas primeiro tem que quebrar, amém? Para romper. Para poder experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vai ter que quebrar, irmãos. Antes de ser exaltado, passa pela humilhação. Faz parte, não tem jeito, não tem escapatória. Foi assim com os patriarcas, profetas, foi assim com o mestre. E fala para o irmão, Jesus disse, se fizeram a mim, que sou lenho verde,
quanto mais a vós, lenho seco. Se ele passou, o servo não é maior do que seu senhor, nem o discípulo maior do que seu mestre. Se fizeram a ele, se ele teve que passar, nós também. Salmo 139, 17 diz assim: e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas dele. Os pensamentos de Deus para nós são mais altos, são de paz, amém? E são preciosos. Que grandes são as somas dele. Se você for ler ali Salmo 139, ele está dizendo que desde o ventre da nossa mãe, Deus nos separou. Amém? Deus nos separou, colocou a sua glória, seu plano, sua estratégia na nossa vida para esse tempo aqui. Plano de paz e não de mal. E é grande a soma do pensamento de Deus. Sabe o que isso significa? Eu sei o quanto Deus já pensou e pensa a meu respeito. Primeiro, está falando de pensamento estratégico. Preste bastante atenção nisso. Primeiro, é grande a soma do pensamento de Deus. Deus não teve um clique assim, não tenho o que fazer, vou criar o Joãozinho. Não foi assim. Ele pensou, ele planejou você. Amém? Você foi planejado, projetado por Deus. E outro sentido de grande é a soma dele, nós já falamos agora há pouco. O exemplo do GPS, recalcular. Você não faz ideia como Deus fica recalculando e pensando em nós. Imagina, você está aqui nessa dimensão aqui. Imagina a tua dimensão quando você era do mundo. Terrível, pecador, incrédulo. Só você e Deus sabe o que você era sem Jesus. Você estava numa dimensão que não era aquilo que Deus planejou para você. Aí Deus começa a pensar a teu respeito. Deus começa a pensar. E Ele começa a recalcular a sua rota. Ok, aí você chega na igreja. Você subiu de nível. Você chegou na igreja. Você largou o pecado. Você largou o mundo. Mas ainda não está no centro do propósito de Deus. Ainda é cristão? É nascido de novo? Mas é bebê ainda. E Deus fica... Grande é a soma dos pensamentos dele. Como que eu vou elevá-lo? E Deus começa novamente a recalcular e direcionar. Às vezes até usando coisas tristes para te levar para o foco. Por isso que diz que é plano de paz. Plano de paz, ele está falando da visão geral. Para você entender... Nós acabamos de ler, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus no Getsêmani entregou-se à vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Qual era a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para Jesus naquele momento? Alô? Quantos estão entendendo? Porque Deus olha o todo. Deus olha o propósito original. E Ele vai fazer o que tiver de fazer com você. Tem caso na Bíblia que o apóstolo Paulo entregou pessoas a Satanás. Olha só. Em último caso, entrega o corpo para Satanás, para que perecendo o corpo, o espírito, a alma, seja tratada, seja salvo. Sofrimento que às vezes a pessoa tem que passar. Por quê? Porque ela se afastou muito do propósito de Deus. E para recalcular a rota, vai ter que ser radical para ela não se perder, para ela ir para o céu. Quantos estão entendendo? Grandes são as somas. Aí você está na igreja, aleluia, já sou cristão.
glória a Deus. Mas ainda não está no propósito. E Deus vai usar tudo para recalcular e trazer você para um outro nível.